pessoal! Alô, fala comigo! Já falamos sobre corais soft, corais LPS e agora vamos falar sobre os corais SPS, ou corais duros de pólipos pequenos. Os corais SPS são considerados os mais difíceis de serem mantidos em aquários e nesse vídeo você vai saber o porquê, além de receber dicas sobre como aumentar a sua chance de sucesso. Roda a vinheta! Ai, Léo, por que alguém vai querer manter um SPS se é um coral de manutenção difícil? Porque a variedade de formas e principalmente de cores dos SPS é incrível. Você encontra SPS com quase todas as cores imagináveis. Mas antes de entrarmos em detalhes sobre o aquarismo, vamos entender como é a formação de um coral classificado como SPS. Os SPS são formados por centenas de pequenos pólipos que se espalham por um esqueleto calcáreo. Vamos observar uma foto ampliada. Cada pequeno pólipo que você vê é um indivíduo, e o conjunto deles forma toda a colônia. Ah, Léo, mas se é colônia é igual a um monte de corais, por que eles são mais difíceis? São mais difíceis porque toleram muito mal variações de parâmetros, temperatura e podem perder tecido ou morrer em um intervalo muito curto de tempo. Aquaristas maníacos por SPS afirmam que eles levam anos para crescer, mas apenas alguns minutos para morrer. A título de curiosidade, eu vou mostrar imagens de um artigo que foi publicado no site da revista Nature, que mostra a reação dos SPS a variações de temperatura. Inclusive você vai conseguir perceber o que está rolando nos recifes de corais com as variações de temperatura dos oceanos. O lado esquerdo do vídeo é a acrópora sob luz branca, e o lado direito é a mesma acrópora ao mesmo tempo sob luz fluorescente. Essa é uma acrópora Young, que aliás é até bem resistente. O vídeo começa com ela tendo uma variação de temperatura, com a temperatura diminuindo no primeiro dia e depois voltando ao normal. Você vai reparar que ela sofre o estresse, expulsa algumas zooxantelas e vai voltando ao normal com o passar dos dias, já que o estresse foi eliminado. Depois que ela se recuperou, ela sofreu um novo choque, dessa vez constante, com o aumento da temperatura, que é mais ou menos o que está rolando nos oceanos. No lado esquerdo, você percebe que ela começa a perder a cor, num fenômeno conhecido como branqueamento, ou bleaching em inglês. Essa perda da cor é causada pela expulsão das zooxantelas do coral. Se você reparar bem, vai notar que a acrópora perdeu totalmente a cor, mas os pólipos ainda estão lá. Até que depois de alguns dias o coral perde totalmente o seu tecido e morre. Ah, Léo, mas o meu aquário não é o mar. Tá bom, o seu aquário não é o mar, e isso torna ainda mais desafiador manter o SPS. Sabe por quê? Porque no mar as variações de parâmetros são muito lentas e qualquer substância irritante é diluída em milhões de litros de água. Já em nossos aquários as mudanças podem ocorrer em questão de horas ou até mesmo minutos. E SPS toleram muito mal variações de parâmetros. Então vamos lá, os problemas mais comuns que você pode enfrentar com corais SPS são branqueamento, RTN, que traduzindo para o português significa perda rápida de tecido, e STN, que traduzindo para o português significa perda lenta de tecido. Já vimos que SPS são sensíveis a variações de temperatura, mas além disso eles ainda dependem da estabilidade nos níveis de cálcio e reserva alcalina. A faixa ideal de temperatura para os SPS varia entre 25 e 28 graus. Repara que eu não estou falando que você pode ter essa variação, eu estou falando sobre um valor estável dentro dessa faixa. Enquanto o cálcio deve ser mantido próximo a 400 e a reserva alcalina preferencialmente entre 7 e 8. Mas, Léo, eu já li que SPS devem ser mantidos com reserva alcalina mais alta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A reserva alcalina junto ao cálcio elevados favorece a esqueletização e o crescimento do coral. Isso parece interessante, entretanto, se os níveis de nutrientes do aquário forem baixos, o crescimento do coral pode não ser acompanhado pelo crescimento do tecido, e com isso o coral acaba perdendo o tecido nas pontas. É a chamada síndrome das pontas queimadas, ou burned tips. Outro problema é que pode ocorrer RTN nos SPS com elevação rápida da reserva alcalina. Não se sabe bem o porquê, tá? Mas acredita-se que o carbonato elevado leva a um aumento na taxa de fotossíntese das zooxantelas, produzindo muito oxigênio e os seus radicais tóxicos, o peróxido e o superóxido. Esses radicais livres tóxicos do oxigênio acabam lesando o tecido e podem matar o coral. Como se não bastasse a estabilidade de parâmetros, os SPS também precisam de condições adequadas de iluminação e circulação. Como regra geral, iluminação e circulação intensa são mais propícias para sua manutenção. A iluminação intensa, com presença de alguma irradiação ultravioleta, possibilita não apenas a fotossíntese pelas zooxantelas simbiontes, alimentando o coral, como também induz a produção do pigmento que dá cor ao SPS.
Isso mesmo, o pigmento ele serve como se fosse um protetor solar para o coral, reduzindo aí a chance da radiação lesar o seu tecido. Iluminação fraca ou inadequada resulta em um SPS acastanhado, devido aí ao aumento na quantidade de xantelas, e ele acaba ficando sem cor também. Circulação intensa, por sua vez, favorece a limpeza de detritos que se acumulam sobre o coral, além da limpeza do muco e troca de gases e íons com a água. SPS mantidos sob circulação fraca podem iniciar perda de tecido pelas bases, muito comum quando as colônias ficam grandes e a circulação no seu interior fica fraca. Quem já perdeu colônias grandes de Ceratopora caliendo sabe sobre o que a gente está falando. Bom, pode até parecer razoavelmente fácil até aqui, mas para vocês terem uma ideia, RTN e STN muitas vezes ocorrem sem nenhuma causa aparente, porque ainda não se conhece exatamente o que provoca ou como que se trata a doença. Para os casos de STN, que é a perda lenta do tecido, há casos em que ela pode ser autolimitada, podendo o coral acometido aí se recuperar espontaneamente. Mas para os casos de RTN, que é a perda rápida do tecido, a única chance de recuperação é picotar o coral e fazer mudas o quanto antes com as partes que ainda estão saudáveis. Pode acontecer de você ver a sua colônia saudável de manhã e quando chegar em casa à noite ela está completamente branca e sem tecido. Às vezes até o fato de se trocar a iluminação já pode colocar seus SPS em risco. Muito cuidado quando for aumentar a iluminação no seu aquário ou trocar de tipo, T5 para LEDs por exemplo. Cuidado também com os novos corais, tá? Iniciar com uma iluminação mais fraca e aumentar aos poucos é sempre mais seguro. E procura colocar os seus corais novos em uma parte mais baixa do aquário ou até mesmo no substrato, e ir subindo aos poucos até próximo da fonte luminosa. Então, antes de mais nada, o ideal para se ter SPS é manter um ambiente estável, sem variações bruscas de parâmetros de iluminação ou temperatura. Ah, Léo, mas eu tenho um nano que varia um monte de coisa e tem um SPS nele que tá bonitinho. Legal! Bem louco! Tá, vamos lá. Existem vários tipos de SPS. Alguns tipos são bem mais sensíveis que outros, mas se você quer mantê-los com plena saúde, o ideal é seguir o que a gente falou. Alguns aquaristas mantêm, por exemplo, alguns SPS mais resistentes em condições não tão ideais, o que pode acabar levando o SPS a não ter uma extensão normal dos seus pólipos, não ter uma cor natural, ter uma formação diferente do que ele na natureza, principalmente quando a circulação é deficiente. Por exemplo, essa é uma colônia de Acropora milepra em um aquário com deficiência de circulação e iluminação. E essa é uma colônia da mesma Acropora em condições mais adequadas. Dá para perceber a diferença, né? Então, quando o SPS é um pouco mais resistente, ele consegue sobreviver assim. Mas quando ele é mais sensível, a chance dele sofrer ou morrer é bem mais alta. Para quem inicia no mundo dos SPS, o ideal é escolher espécies mais fáceis de se manter. Montíporas, Ceratophoras, Pocilóforas, Stilóforas são mais resistentes. Acróporas tendem a ser mais difíceis de se manter, principalmente as chamadas acróporas de fundo, que são coletadas em regiões com menos luminosidade, como Lorips, Locane e Caroliniana. Agora que você já sabe que existem diferentes espécies de SPS, é preciso saber que misturar espécies diferentes é bem complicado. Ao crescer, eles podem matar o outro SPS em que encostar, a fim de brigar por espaço. Entretanto, os SPS tendem a ser mais frágeis que corais LPS, softs ou até mesmo anêmonas, e normalmente perdem tecido ou mesmo morrem quando são encostados e agredidos por alguns desses outros tipos de coral. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para... Você acha que terminou por aqui? Então se prepara, porque o que a gente viu até agora foi como manter os SPS. Ainda falta falar sobre coloração. Ainda não acabou. De nada adianta manter o SPS vivo se ele não apresenta a tão desejada coloração. Algo que sempre preocupa aqueles que querem colorir os seus SPS em seus aquários é o nível de nutrientes, principalmente nitrato e fosfato. Isso porque para alguns SPS atingirem cores mais vibrantes, eles precisam de uma água extremamente limpa, ou seja, pobre em nutrientes. Manter níveis de nitratos abaixo de 5 e fosfato abaixo de 0,1 facilita atingir cores agradáveis. E em aquários exclusivos de SPS, nos quais se busca o extremo da coloração, é comum a busca por sistemas com níveis indetectáveis de nutrientes. Esses sistemas são conhecidos pela sigla ULNS. Em condições ultra baixas de nutrientes, os corais ficam com poucas zooxantelas, caracterizados pelo fundo branco, realçando a cor de seus pigmentos. Esse nível deve ser buscado por aquaristas já bem experientes, visto que os corais são mantidos no extremo da sobrevivência, com tolerância ainda menor a oscilações nos parâmetros de manutenção. E isso pode ser um problema para outros tipos de corais, caso o aquarista tenha um aquário misto, com LPS, SPS e soft, por exemplo. Se você não assistiu nosso programa sobre controle de nutrientes, clica no card aqui em cima. A circulação também pode ser um problema em aquários mistos, já que os LPS não costumam tolerar circulação intensa.
Outro mistério na busca pelas cores dos SPS é a necessidade ou não de suplementar elementos traços. Esses são aqueles íons encontrados em concentrações menores na água do aquário, mas que podem fazer parte dos pigmentos coloridos. Bromo, ferro, iodo, potássio, boro são alguns dos íons suspeitos de participar na formação dos pigmentos. Na descrição do vídeo a gente vai deixar alguns artigos que falam sobre coloração de corais. E para finalizar, os SPS que você vai encontrar à venda com mais frequência são acróporas como miléporas, tênues, iongei, locane, lorips, tortuosa, nasuta, montíporas como digitata, capricornis, danae, além de algumas pocilóporas, ceratoporas e estilóforas. E é isso, pessoal. Aqui a gente termina essa série aqui falando sobre a classificação dos corais. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre corais soft e corais LPS, acessa aí youtube.com/riffshow que você vai encontrar esses vídeos e outros do canal. Não esquece de se inscrever no canal e curtir nossa página no Facebook, acessando facebook.com/riffshow. Um grande abraço e até o próximo programa.